Sejam bem-vindos a mais uma Crentologia. Vamos explicar ali um pouco, né? Vamos dividir para começar, a gente vai dividir esse vídeo em duas etapas, tá? Porque é um assunto muito complexo. É assunto de salvação e reino, salvação e galardão, né? Porque as pessoas confundem muito ali a questão de salvação e reino. Entende? A galera acha que tem pessoas que acham que só tem salvação, tem pessoas que sabem a diferença de salvação e reino, mas a maioria não sabe. A gente quer especificar um pouco sobre o que é salvação e também vamos falar muito sobre o reino. O reino vai ser mais complexo, então vai ser dois vídeos daqui, essa parte um e depois vamos começar com a parte 2. Quer falar? Tá, primeiramente a salvação, né? Peraí. Meu nome é Danilo e esse é o Vitor. Já tá no automático já, né? Mas beleza, vamos lá, vamos começar com a salvação. A salvação em si, né? Jesus ele já deixa, né, bem claro. Se você crê em mim como seu Senhor e Salvador, você tá salvo. Só que isso não te dá a garantia para ir pro reino. É que nem, digamos que quando você vai num evento. Você fica na porta, mas se você não tiver o ingresso, você não entra. Você vai admirar o show do lado de fora, mas não vai ter aquela experiência de estar ali dentro, né? Com a comunhão com aquelas pessoas, às vezes com amigos, conhecidos, né? Então a salvação é isso. Só que as pessoas, elas acham que assim, a salvação é só, você só acredita em Cristo e tá salvo. Isso vai do seu coração, porque Deus sabe o que se tá no seu coração. Porque se você só falar da boca para fora, mas não sente no seu coração, é a mesma coisa que nada. Então, é aquela questão. O ladrão da cruz. Né? O ladrão da cruz, ele estava ali, ele literalmente sabia que era o último momento da vida dele, e ele estava ali com o Salvador. E naquele exato momento ele chegou para Jesus e pediu para Jesus lembrar dele quando entrar no teu reino. Só que o que Jesus fala para ele é o que distingue duas coisas diferentes. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. O que é que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo No paraíso. no paraíso. Você não parece, para você, pare para refletir agora, não parece que são duas coisas distintas? Que ele fala para lembrar dele quando entrar no reino, porque ele sabia que existia um reino. Ele era judeu, ele sabia, né? Sim. E querendo ou O... não, por mais que não conte a história daquele ladrão, mas naquela época a gente sabe que a informação circulava através de pessoas. Então aquele ladrão, aquela pessoa em si, com certeza ele ouviu falar de Jesus, das suas boas obras, do que ele fez, falou, sabia que ele era filho de Deus. Só que, como muitas pessoas, né? A gente ouve, mas não se mistura, não Não corre crê, atrás, né? né? Não crê. E em momento de situação, né? Às vezes o último fôlego da vida, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Ele viu aquela oportunidade e falou, E Senhor, agarrou, né? né? E agarrou, falando, Senhor, eu não te segui a minha vida toda, por mais que eu tenha ouvido falar do Senhor, eu não segui os teus mandamentos, mas no meu último suspiro de vida, tenha misericórdia de mim, Basicamente né? ele falou isso, né? Em poucas palavras. Tenha misericórdia de mim quando você chegar no seu reino. E aí quando Jesus fala para ele que vai chegar no paraíso, é essa a questão que a gente pega. Entende? A Bíblia fala especificamente entre a diferença de salvação e reino. A gente vai chegar lá, a gente vai dar os textos, mas nesse texto ainda do ladrão da cruz, entenda que ele não tinha obras. Por quê? A salvação, Paulo ele fala o seguinte, lá em Efésios, o Vitor vai ler para vocês. Ele fala o seguinte, que quando você crê em Jesus, o seu espírito se torna um com o Espírito de Deus. Você tem um selo. Entende? E como que a pessoa creu em Jesus e o seu espírito se tornou um com Deus, ela é selada por Deus, não tem salvação, não faz nem sentido, entende? Então, tipo, quando ele creu em Jesus naquele momento, ele creu que Jesus veio em carne, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele se tornou um com Deus e a salvação veio sobre ele, entende? Porque Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu para nos dar a salvação e ressuscitou para que a gente seja justificado no Pai através do sangue dele, para a gente poder herdar o reino de Deus. Entende? A Bíblia fala o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. É quem não crê que será condenado. Será salvo. Salvação. E o reino, Vitor? O reino já é um assunto mais delicado ainda, porque o reino é tipo como se fosse um camarote VIP. Se você não tiver a pulseirinha, você não sobe, né? Usando um exemplo lá no Essa pulseirinha é difícil pegar. Essa pulseirinha é difícil. Porque assim, um reino, ele é, como já diz, né? É um local onde praticamente você vai reinar. Só que para você herdar esse reino, você precisa de obras. E essas obras são feitas aqui na terra.
Só que tem o pessoal, eles assemelham muito essa obra como tipo, eu vou fazer algo bom, né? Pra que o pessoal tá fulano ali, Vando, eu já, né? A pessoa, tô ajudando aqui uma pessoa e tô gravando. Então você já tá ganhando a sua recompensa, né? E é por isso que a gente tem que dar como um direita Sem que a sem que a esquerda esquerda veja, não veja, né? né? Porque quando você faz para se amostrar, seu galardão tá aqui, pô, ele é homem de Deus. Você já recebeu a sua bênção ali, cara, faça as coisas de coração, no secreto. Como Deus fala. Porque essa recompensa vai ser no reino do céu. E essa é a questão. A salvação, ela não vem de obras, ela não vem do que você faz. Ela é um dom de Deus, ela é o presente de Deus. Jesus te deu de presente a morrer na cruz por você. Então, quando você crê nele, a salvação vem para você, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Agora vamos começar a mostrar os textos, né? Vai lá no print. E eu vou te mostrar alguns textos do significado de mais ou menos o que a gente está falando aqui. Pode ler do jeito que tem. Tá. Em Mateus capítulo 5, Jesus ensina sobre o reino dos céus ao dar a bem-aventurança, que é um resumo da visão do reino. Em Mateus 6, Jesus fala sobre o reino dos céus ao dizer que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 7, Jesus alerta. Segura um pouquinho. Segura. No capítulo 6, se você for ler o capítulo 6, é maravilhoso, que Jesus fala o seguinte: as aves do céu, ela não pede, ela não fica se preocupando se a comida dela vai vir ou não. Porque o Criador dá a alimentação que elas precisam. E nós não somos mais importantes para Deus do que as aves? E aí, por isso que Jesus vem e especifica: buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a coisa mais importante da vida de um cristão. Porque ser cristão e crer em Cristo não é difícil quando o Espírito Santo está dentro de você, quando ele te convence do pecado. O que é difícil, o que é conseguir o reino. Porque o reino do céu é tomada força. E a gente vê lá pro Jacó, meu Deus, ele brigou com o anjo do Senhor, né, para poder conseguir a bênção que ele precisava. Jacó, para ser abençoado, lutou pelaquela coisa. Imagina nós. Mas vamos lá, continue. E sem falar que também, né, ele fala que ele usa um exemplo muito grande porque ele usou uma figura que foi uma das maiores figuras ricas na Bíblia, que foi Salomão, que ele fala que nem os lírios do campo que crescem, que não são semeados, né, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto a eles, né? Então, tipo, poxa, a gente usar um exemplo desse, né, a gente, poxa, de vez de descansar, a gente se preocupa, né, e levando para um lado assim, lado psicológico, né? É aquela coisa, a gente se preocupa muito com as coisas, a gente simplesmente se preocupa com conta, se preocupa com, o que que a sociedade vai achar de mim? É porque fulano olhou para mim e falou isso. Cara, a gente tem que entender que quem é cristão já tem uma briga, porque é constante, dia a dia, consigo mesmo. Nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra os principados e potestades. A gente tem que se preocupar com o mundo espiritual, porque o que a gente vive aqui na Terra, 80 anos na Terra, não significa nada com a eternidade depois disso, gente. É o reino de Deus que importa, é se você vai reinar, é em qual posição do reino você vai estar. Mas continue, vamos falar mais sobre o reino. Tá, em Mateus 7, Jesus alerta que nem todo aquele que o chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fez a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Já pararam para pensar? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, a principal vontade de Deus é o quê? Vá, faça discípulos, cure os enfermos, expulse os demônios, é fazer o ID. É a principal vontade de Deus. Sabe que a galera pensa, não, eu vou para outro país, ou para África lá ajudar. Cara, tem amigos no seu trabalho que precisam ouvir de Deus, cara. Sua família, às vezes um parente seu ali que... Aquele parente excluído, muitas das vezes ali que está passando por situações, uma palavra que você saiba colocar ali na vida da pessoa já muda. Leia a Bíblia. Jesus é o melhor exemplo de calma, de saber falar às pessoas. Não tem um momento que você vai ler Mateus, que vai ler Lucas, que você não entende como a profundidade que Jesus fala e o quanto acalma o coração de qualquer pessoa. Que o Espírito Santo faz isso. Entende? Então se fortifique e aprenda sobre Jesus para que você consiga expandir o reino. Porque é isso que importa. E tem algo maravilhoso, porque, tipo assim, ó, Deus, a gente sabe que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são triuno, né? São 3 em 1. Só que uma coisa que eu reparei estudando é que, tipo assim, Jesus, ele tinha uma coisa que a gente busca constante. Porque Jesus, ele tinha sabedoria, conhecimento e inteligência. São 3 coisas distintas.
Você pode ter sabedoria, mas você não pode ter conhecimento. Às vezes você pode ter inteligência, mas você não tem sabedoria. E Jesus era completo porque ele tinha o três. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria e ele tinha inteligência. E mesmo assim, orava todo dia e Todo lia dia. todo dia Lia todo a dia. Torá. Todo dia. E a todo gente que é dia. crente raramente pega a Bíblia, raramente ora e ainda quer tirar onda com os outros, dizendo que o povo. Isso. Levando pro Meu lado, Deus. levando pro lado do neuro, né? Do conhecimento, o músculo ele é um cérebro. Perdão, desculpa. O cérebro ele é um músculo, né? Falei, não, o cérebro é um músculo. E assim como o músculo, para ele ficar definido, você tem que exercitar dia após dia. Sim. Porque você não cresce simplesmente 5% de um dia para o outro. Não, é 1% todo santo dia. É 1% todo santo dia. E o que eu tô falando aqui já foi falado por vários médicos, principalmente famosos, já falaram que para quem vai se exercitar, você melhora 1% todo santo dia. Então, se você ler a Bíblia todo dia, nem que seja um pouquinho, você vai melhorando um pouquinho, você vai prestando atenção, você vai olhando detalhes, você vai muitas das vezes reparando em algo que você não reparava antes. E é por isso que a gente tem que fazer em constância todo santo dia. É orar, é jejuar, é conversar com Deus, falar abertamente, porque muitas das vezes quando você vai falar com Deus, você não falar tudo, você acha que Deus não sabe, Deus sabe do que está no seu íntimo. Então, o que custa você se trancar no seu quarto e falar abertamente com Ele? Então, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo ele fala desse jeito. Porque vai vir um tempo em que as pessoas não terão paciência para o ensino sadio, mas proverão meios de satisfazer as suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que eles faz agradar, que amaciar o seu ego. Basicamente, ele fala que sim, as pessoas recusarão a ouvir a verdade e voltarão aos mitos, às mentiras, às falácias. E o que você mais vê, infelizmente, hoje não fala do reino. O povo não fala de que você merece mais. Entende que a salvação é só um início. Que você tem que se batizar, que você tem que viver para o reino. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Vamos lá. Sim. Em Mateus 11, Jesus fala sobre a violência que se faz ao reino dos céus e que os violentos que os violentos se apoderam dele. Em Mateus 13, Jesus usa parábolas para explicar o reino dos céus. Em Mateus 18, Jesus fala sobre a importância de se humilhar como uma criança e sobre o perdão. Isso aqui é bem importante para a gente. E em Mateus 19, Jesus fala sobre quem pode entrar no reino dos céus e sobre o rico que dificilmente entrará. Em Mateus 18, ele fala uma coisa incrível, porque Jesus ele sempre falou que vem a mim as crianças porque o reino, né, pertence a elas, né? E isso é algo maravilhoso porque, tipo assim, se a gente olha para uma criança, a criança é o ser que mais é ingênuo, assim, que perdoa fácil, que simplesmente acredita. Quando muitas das vezes você faz mal para uma criança, naquele momento ela fica com raiva, mas depois ela te perdoa e logo logo ela já está te agindo com você normalmente. Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor. Claro, isso são situações. Às vezes tem criança que passa por situações de dor e constantemente, e aquilo ali vai criando uma casca em volta. Mas eu falo de uma criança sadia, poxa, você brigou com a criança ali sentiu raiva, mas depois te perdoou. Sim. E vamos fazer um resumo um pouco básico, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo, a gente pede um pouco de paciência a vocês, mas a gente tem que falar. A gente tem que expandir o reino, porque essa é a única coisa que importa atualmente, sabe? E imagina que você precisa estudar. E aí você quer estudar, sei lá, medicina, que é um dos cursos mais caros aqui do Brasil, se não for mais caro, né? sim. E vamos dizer que você consegue um patrocinador. Esse patrocinador paga tudo pra você. Tudo. Ele paga a matrícula, ele paga todos os seus materiais, roupa, ele tudo. paga todas as suas mensalidades. Essa é o que Jesus pagou. É o preço que Jesus pagou por você. Entende? Que Jesus pagou por você foi a salvação. Essa salvação é a matrícula para você estudar com tudo pago. O reino é o estudo. O reino é quando a pessoa pagou para você e te deu a bolsa, você tem que estudar. Ele não vai estudar por você. Você tem que estudar, você tem que se esforçar para no final você conseguir o diploma. O reino é o diploma. Entende? O reino é você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É você ver uma viúva sem filho adulto, você tem que ajudar. É você ver um órfão, um menino desamparado e ajudar. E não pegar um bebê, um boneco e dizer que é um bebê. Entende? Quem entendeu, entendeu. Mas isso que é ser cristão, isso que é expandir o reino.
entende? Então entenda que o reino é o diploma, e a gente sabe o quanto é difícil pegar o diploma de médico. Meu Deus, o quanto de gente que desiste no meio do caminho. É árduo, é trabalhoso, Nossa. é cansativo, às vezes é exaustivo, às vezes no meio do caminho a gente quer desistir porque acha que não vai conseguir. Só que é aí que tá, cara, quando a gente acha que não vai conseguir, a gente esquece daquela pessoa que pagou por tudo pra gente. São tem dois tipos de pessoas que andavam com Jesus. A multidão, que só queria os milagres, só queria um pão, o peixe. Os simpatizantes, que é aquela galera que vai de vez em quando na igreja, são aquelas pessoas que gostam de Jesus, que Pega só gostam o de filé ouvir a mignon palavra, e bota que no só vai no Instagram. domingo, aquele tipo de pessoa que não lê a Bíblia, de vez em quando ora, quando o perrengue aperta, que eles são, que creem em Jesus, tem a salvação, tudo bem, mas só ficam naquilo creme de la creme, só naquela parte Pega que não se só o filé aprofunda, não cresce no Espírito Santo, entende? E existem os discípulos. Tanto que quando Jesus ele pregava em parábolas, ninguém entendia, mas ele chegava no oculto, no cantinho com os discípulos, a parábola é assim, assim, assado. Uma semente caiu na terra, foi pisada, essa semente, a outra que foi fértil foi que a semente, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus entrou, germinou e cresceu, e ela quis buscar mais do reino, entende? Então, Jesus ele falava por parábolas para aquelas pessoas que não queriam mais dele, mas que queriam mais dele ele explicava em detalhes, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele te faz entender o mistério do reino de Deus. Agora vamos ler Efésios ali para complementar tudo que a gente falou aqui, porque a gente tem que ter base bíblica. Entenda uma coisa, se não tiver base bíblica, não vá. Se a pessoa ficar falando só as palavras dela, não vá. Se ficar de muita coisa, de conversinha, de vida, não vá. Se não tiver Bíblia, não escute. Então vamos para a Bíblia, né? E só relatando, afirmando aqui o que o meu amigo falou, eu quero que as pessoas entendam que a forma, o exemplo que a gente está dando, não quer dizer que a gente é mais cristão do que vocês, Não, ou que a Deus. gente é melhor do que vocês. A gente está falando porque, assim, se você quer ser discípulo de Cristo, você tem que levar a sério. Jesus, Deus, Espírito Santo são coisas sérias. Tem gente que desdenha disso e fica famoso e tudo bem, é a vida deles, a gente não tem nada a ver. Só que a gente, como cristão, a gente não concorda com isso. Porque, cara, se todas as vezes alguém parasse para escutar e ver o relato das pessoas que, quando encontraram a Cristo e foram mudados, e mudou mesmo. Porque muitas das vezes a gente tem a esperança de que não vai mais mudar, mas quando se entrega realmente, busca ver a mudança, né? A gente pega como exemplo, né? É aquilo que eu falei no último vídeo, né? Se você mudar 1% todos os dias, no final do ano você vai ter 365% melhor do que você era no início do ano. Eu vou ler agora Efésios capítulo 1, né? Do 1 ao 13, que ele praticamente já engloba, né? Praticamente fixa ali o que a gente quer falar. E no próximo vídeo, que a gente vai fazer na parte 2, a gente vai falar sobre a salvação um pouco mais completa e reino também. Só que eu vou falar de salvação na questão que eu quero dizer para você sobre você crer em Jesus e ser salvo. E como é que isso acontece? Provavelmente deve ter uma coisa na tua cabeça. Então existe predestinação? Com certeza vocês estão pensando isso. E no próximo vídeo, na parte 2, a gente vai explicar mais sobre. Mas vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Efésios, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, santos e irrepreensíveis antes de criar o mundo. Como assim antes de criar o mundo? Como assim? Próximo vídeo vocês vão entender mais sobre. Ele nos predestinou para si. Ó, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. onde está esse versículo aí? Efésios capítulo 1, versículo 5. Dá uma lida lá que vocês vão entender mais. E depois a gente vai pro próximo vídeo. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Segura um pouquinho. Esse vídeo já tá longo demais, não tá não? Você quer acompanhar mais, quer saber mais os capítulos do versículo bíblico? Vamos fazer o próximo vídeo, a parte 2, porque senão vai ficar muito longo e eu sei que você quer base bíblica, mas a base bíblica tem que ser especificado cada versículo para que o Espírito Santo faça você absorver tudo, tá bom? Até o próximo vídeo.